Oi gente, aqui é a Bianca do Entre Palavras e hoje eu trago a resenha do livro Trono Destruído, da Victoria Aveyard. Antes de começar o vídeo, já vai se inscrevendo, deixando o seu like, ativando o sininho pra você poder receber os meus vídeos. E vamos falar então sobre Trono Destruído, galera, porque eu tenho muitas coisas para serem pautadas aqui pra vocês. Primeiramente, gostaria de pedir, se você não leu a série da Rainha Vermelha, no caso, a Rainha Vermelha, a Espada de Vidro, Prisão do Rei, Tempestade de Guerra, recomendo que você vá ler primeiro antes de ver esse vídeo, tá? Esse livro aqui, gente, é um livro de contos, então assim, não tem como eu falar de Trono Destruído e não me referir aos livros anteriores, tá? Aqui no canal tem vídeo do vlog de leitura de A Prisão do Rei, tem vídeo do vlog de leitura de Tempestade de Guerra e tem vídeo de A Rainha Vermelha. Então, se vocês quiserem, vocês cliquem no card aqui ou aqui, eu não sei direito onde fica, e vocês vão lá ver os meus vídeos, beleza? Esse livro aqui, eu tentei fazer um vlog de leitura, porém não rolou, tá? O vlog de leitura é um vídeo que me exige muito, porque eu tenho que ficar gravando, né, conforme eu vou lendo, e às vezes eu esquecia, ou às vezes não, sei lá, lia muito pausadamente. E aí, como eu demorei uma semana pra ler esse livro, eu realmente, assim, esqueci totalmente. Então, eu tenho o começo, eu vou tentar colocar no final do vídeo os meus takes. Mas eu tenho o começo do vlog de leitura, mas aí eu não tenho o encerramento do vlog de leitura. Então aí eu decidi fazer só uma resenha normal. Durante a minha leitura de Trono Destruído, eu fui anotando algumas coisas aqui no meu bloquinho. Não vai dar pra ver, mas enfim, tá aqui no meu bloquinho. Então, nós temos como último livro de A Rainha Vermelha pra encerrar nessa saga, Tempestade de Guerra. Tempestade de Guerra foi lido por minha pessoa no mês passado. E aí eu falei que eu queria muito ler Trono Destruído, porque o Tempestade de Guerra, o final foi meio... seu foi que logo depois já comprei Trono Destruído. E aqui nós temos contos referindo antes de A Rainha Vermelha, depois do término de Tempestade de Guerra. E nós também temos contos aqui, um conto, né, que não tem nada a ver com nada, que hoje eu vou falar sobre ele, tá? A edição de Trono Destruído, ele tá muito bonita, porém, no sol, acho que vai dar pra ver bem. As capas de A Rainha Vermelha, elas costumam ser metálicas, né, e essa aqui não é. Na verdade, só tem um alto relevo na coroa, Trono Destruído, mas a capa em si, ela não é metálica. E aí dentro nós temos, né, a orelha, né, com as informações do livro, e nós temos atrás com um marcador, como todas as edições da seguinte são. A edição é uma edição muito bonita, porque ela tem letras roxas, não vai dar pra ver no vídeo, mas a diagramação dela é inteiramente roxa. E também nós temos cartas do Julian, que eu já vou falar sobre elas, mas que tem, por exemplo, diagramação diferente, temos desenhos, nós também temos mapas, deixa eu ver se eu acho um mapa pra você. Mais interativa do que A Rainha Vermelha e os outros livros. Aqui nesse livro aqui nós temos 6 contos, tá? E aí nós já vamos começar com o primeiro conto, que é o conto chamado Canção da Rainha, vulgo o conto da Coriane, mãe do Cal. Os primeiros 2 contos desse livro, tanto Canção da Rainha e Cicatriz de Aço, há muito tempo lançou um livro que era A Coroa Cruel, e lá tinha esses 2, né, mas aí pararam de publicar porque colocaram um desse só. E o Canção da Rainha, gente, ele vai falar sobre o conto da Coriane, tá? O conto da Coriane, ele é um conto muito emotivo, tá? Ele vai falar antes da Coriane ser rainha, então como ela era com o Julian, né, o irmão dela, como que ela reagia com a Sarah, como que é a família dela, qual que é a linhagem dela. E depois nós vamos ter um pedacinho depois que a Coriane morre, né? No caso, quando a Ellaria consegue dominar as coisas. A gente percebe que no conto da Coriane, gente, a Coriane já era meio sozinha, sabe? Ela não tinha... A cabeça dela já era sozinha. Ela sempre se culpava por alguma coisa. Ela não queria, sabe? A gente já percebia que ela já tava com depressão antes mesmo de ela se tornar rainha. Então, assim, o conto da Coriane, pra mim, foi muito difícil de ler. Porque a gente se apega tanto a Coriane que a gente fica tipo, meu Deus do céu, para de pensar assim, sabe? Não é assim que funciona. A Ellaria fica entrando na cabeça dela o tempo inteiro, depois que ela é rainha, antes de ela ser rainha. E você percebe que realmente quem matou a Coriane não foi a Coriane que se matou. Tudo bem que ela já tinha uns resquícios de depressão, como eu disse, mas quem realmente já matou ela foi a Ellaria. Então, assim, é muito emotivo pra mim, foi muito emotivo
É bem legal porque a gente vê o pai do Tiberius, né, do Cal, criança. A gente fica sabendo um pouco mais também, que eu fiquei muito surpresa, sobre o amante do pai do Cal. Tipo, o pai do Cal tem um pai e esse pai tem um amante. Então o vô do Tiberius, do Cal, tem um amante e a gente vê também a relação dele com a Annabelle e é muito, muito legal. A gente tem um pouquinho da parte onde o Cal nasce, né? O Cal nasce, a Coriane fica com ele. Os sentimentos dela pelo Cal, tipo, com medo, sabe? De que ele vai, enfim, morrer numa guerra. Então, assim, o conto da Coriane, pra mim, foi um dos melhores do livro inteiro. Eu amei o conto da Coriane. Achei muito, muito relevante. E, gente, de verdade, deu muita, muita dó. Principalmente no final, que ela tava, literalmente... A Elara mexeu muito a cabeça dela, de verdade. Logo depois dele, nós temos o quê? Cicatrizes de Aço. Cicatrizes de Aço, gente, era, na minha cabeça, o conto da Elara, tá? Mas aí, não é o conto da Elara, é o conto da Farley. E, assim, eu vou falar o seguinte. Esse conto tem um começo muito lento. Mas, tipo assim, não é muito, tipo, sabe? Pega o muito de vocês e triplica por 100 vezes. Eu achei lentíssimo. Eu achei que, tipo, eu não tava entendendo muita coisa do que tava acontecendo. Porque esse conto, ele é em formato também dessa seguinte forma. Então, nós temos o diálogo e tal. Mas aí depois nós temos isso aqui, gente. Eu não sei descrever o que é isso aqui pra vocês. É tipo um negócio de comando, tipo uma carta datilografada. Enfim, achei estranho. Porém, ele fica interessante a partir do momento que o Shade, irmão da Mare, aparece no conto. E aí o negócio pra mim começa indo, sabe? É um pouco melhor o final do que o começo, porque no final a gente já tem uma ordem cronológica. Então, ao mesmo tempo que a Rainha Vermelha está acontecendo, o conto da Farley também está. Então, o primeiro livro acontece e o conto da Farley tá acontecendo mutualmente, o que eu achei muito interessante. Esse final, assim, foi legal pra mim por conta da sincronia. E além disso, nós temos a aparição do Shade, né, como eu já disse, que é irmão da Mare. E é isso, gente. Eu preferi ainda o da Coriane. Achei que o conto da Farley seria muito mais interessante. Mas é a vida, né? Aceitemos. E o Shade aparece nesse conto perfeito, sem erros. Tudo bem que eu achei o envolvimento deles um pouquinho rápido demais, mas eu gostei, de verdade, do final, tá? Mas o começo é bem, bem lento. E vai se falar sobre uma operação que eles estão tendo na cidade de Norta, tá? Então é isso. Próximo conto, no caso, seria O Mundo que Ficou pra Trás. Nesse aqui, gente, a gente tem um conto com personagens que a gente nunca tinha visto na vida. Nós temos a Larissa e o Ash. A Larissa, gente, ela é uma menina que ela é alguma coisa... Ela é uma nobre de algum reino e ela está fugindo de um casamento forçado com outro reino, que se eu não me engano é de Lakeland. E aí ela vai fugir, né? E o Ash, ele é o barqueiro do barco que ela pega pra fugir. E aí os dois vão ter envolvimento, obviamente. E assim, por mais que eu goste de ter tratado sobre a relação dos reinos, do casamento um com o outro, sabe? Eu não gostei pelo fato de eu preferia ter um conto de uma pessoa que a gente já conhecia. Já imaginou ter um conto da Elara, galera? Vocês já imaginaram ter um conto da Elara? Seria perfeito, né, ter um conto da Elara. Então, assim, achei meio... sabe quando você acha desnecessário? Tudo bem que aqui cita a visão da população sobre a guerra que tá acontecendo, né? Cita a Mare também. Ela não aparece, mas cita ela. Mas ao mesmo tempo eu preferia ter visto uma coisa que a gente já conhecia, sabe? Ou o conto do Julian, ou o conto da Elara, ou da Cameron e do Killanor. Também gosto bastante. Queria ter visto mais sobre esses personagens. Coração de Ferro, que é nada mais nada menos que o conto da Evangeline. Na verdade, nós temos duas perspectivas. Nós temos nesse conto a perspectiva da Evangeline e da Elane, tá? Se você leu Prisão do Rei e Tempestade de Guerra, você vai saber qual a relação das duas juntas. Mas assim, basicamente, as duas estão, né, em Montfort, que é onde elas fugiram de Tempestade de Guerra.
E aí vai mostrar a Evangeline tendo que abdicar do seu trono lá no reino de... Esqueci o nome do reino. Ai, gente, ó, lá no reino da Evangeline e do Ptolomeus, então, a questão é o seguinte. Eles voltaram, né? O pai deles morreu, o Volossalmos morreu em tempestade de guerra. E aí, basicamente, o Ptolomeu está indo para o reino deles natal para poder sair do reino. Então, ele vai abdicar do trono. E a Evangeline, o Ptolomeu abdica, e a Evangeline fica como rainha. E ela também tem que ir para Montfort abdicar do trono, porque senão ela vai ser rainha lá do reino. E aí, ela tá nessa inquisição, porque ela quer ir para Montfort. Ela quer ir pra Montfort? Não. Ela quer ir pro reino natal, né? Porém, a mãe dela tá solta, que a gente não sabe onde a Viper está. E ela tem medo de voltar para o reino e a Viper está lá e ela meio que mudar de ideia. Então aí ao longo desse conto a gente vai vendo bastante sobre o ponto de vista da Evangeline sobre isso. Tanto que o controle dos pais dela na vida dela faziam diferença, sabe? Como que ela tá tentando sair desse controle. E aí, na perspectiva da Evangeline, a gente vai ver isso. E da Elaine, como que a Elaine tá tentando lidar com isso. Porque a Elaine, né, ela tem um relacionamento com a Evangeline. E aí, gente, de verdade, foi o casal, acho que mais fofo do livro inteiro. Acho que foi o único casal que eu shippei na saga inteira de A Rainha Vermelha, foi os dois. E aí, gente, de verdade, a coisa vai pegar entre as duas. Mas de verdade, gente, eu gostei bastante desse conto. Foi também um dos meus contos favoritos. Primeiro tá da Coriane, depois tá da Evangeline. Amei a visão do ponto de vista da Evangeline. Esse sim foi um ponto de vista top, legal, que vai contar... Vai dar, por exemplo, um desfecho, né? Que a gente não teve em Tempestade de Guerra. Depois, gente, nós vamos ter o conto do Cal e da Mer, que é Luz de Fogo. O que eu tenho pra falar sobre esse conto, gente? Não gosto do casal desde que eu me conheço por gente. Eu não gosto de Cal e Mer. Tipo assim, não é que eu não gosto. Eu acho um casal muito entediante. Então, ao contar aqui o conto deles, o que tem mais de 100 páginas, só pra falar a verdade, isso tem mais de 100 páginas. Assim, sabe, ler 100 páginas desse casal que você não gosta, foi difícil pra mim ler esse casal. Porque de verdade, gente, a partir do momento que começou, eles estão se encontrando pra poder falar sobre a independência de Northa. A Northa, ela tá passando por um processo de democratização, tá? Então ela precisa de apoios dos governos e apoio da Guarda Escarlate. E aí o Cal vai para um congresso e a Mer vai, né, com a Guarda Escarlate, só que os dois são separados. E aí a Mer tava onde? No campo com o búfalo, né? No campo com os búfalos. E aí ela volta... Eu não sei porque ela tava no campo com o búfalo, gente. Ela estava no campo com o búfalo e ela volta com a Guarda Escarlate, vê o menino que ela gosta. O Cal fica também meio assim porque ele gosta dela. E aí a Evangeline Diva, como sempre, vai juntar os dois. E aí, gente, é uma enrolação do caramba. E quando eles decidem ficar juntos, a autora dá tipo 10 páginas deles juntos, nem isso. E depois encerra o conto deles. Então, assim, esse livro serviu para intensificar o meu ódio por esse casal. Se você gosta dos dois, maravilha, parabéns, é isso. Mas eu detesto eles, é a minha opinião novamente, mas eu detesto eles e pra mim não tem vínculo nenhum. E eu acho que é um casal insosso, sem graça e que, enfim, fiquem com suas opiniões. Mas Luz de Fogo vai falar sobre o conto dos dois. O Adeus. O Adeus, ele é um conto onde nós temos um Maven. E foi também um conto que eu mais gostei no livro inteiro, porque ele vai mostrar cenas, né? Uma cena, se eu não me engano, o Cal com o Maven. Maven, ele é preso em Tempestade de Guerra, lá pro final do livro. E aí o Cal, ele vai visitar o Maven. E, gente, hoje de ação, hein? Eu acho que é o seguinte, fiquei muito emocionada lendo esse conto, porque o Cal, ele queria acreditar que teria uma salvação pro Maven. E o Maven, ele... Gente, ó... O Maven, ele simplesmente tenta culpar o Cal pelas coisas que aconteceu com ele, sabe? Ao mesmo tempo que ele sabe, o Maven próprio sabe que o Cal não teve culpa porque ele era uma criança. Ele quer culpar alguém por ele ser mal. E o Cal, ele... Tadinho, deu dó também do Cal, mas... Ai, gente, eu não sei falar muito bem sobre esse conto, de verdade. Eu acho que
Nesse conto a gente vê o vínculo dos irmãos, a gente vê que o Maven, ele quer sentir alguma coisa pelo Cal. O Maven, ele sabe que tem alguma coisa guardada, mas ele não consegue, porque a mãe dele, a Elara, está na cabeça dele ainda. Por mais que ele esteja num ambiente cheio de pedra silenciosa, ele sabe que a Elara está ainda, sabe? Então, a gente, de verdade, foi o encontro mais emocionante, foi o último encontro que os dois tiveram antes de o Maven, enfim, morrer. Foi muito, muito emocionante. Nós temos algumas anotações também do Cal sobre a despedida do Maven. Lá no final do livro, o Maven morre, e aí nós temos umas páginas onde o Cal vai no túmulo dele. Então, tipo, enfim, muito, muito triste. Foi também um conto muito emocionante pra mim ler, difícil, sabe? Mas, enfim, temos esse conto. Além disso, dos contos, nós temos, intercalando um conto no outro, né? Nós temos as cartas e os estudos do Julian. E assim, os estudos do Julian, eles estão em roxo. Então, por exemplo, acaba um conto, começa um pouquinho do Julian, dá até pra ver aqui no corte. Começa um pouquinho do Julian, aí depois vai pra outro conto, começa um pouquinho do Julian, vai pra outro conto, Julian, outro conto. Então, assim, nós temos vários picadinhos, né? E assim, ao longo do livro foi umas partes meio chatas, porque tinha algumas partes teóricas, e eu também tava muito cansada de ver teoria em classe, então ele fica contando a história do Norta e não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí acaba ficando meio chatinho, mas o conto do final, que é a parte final, né, que ele dá entre a carta dele, vai contar muito tempo depois desse livro aqui ter terminado. Então os contos terminam todos, passa um tempão. E aí nós temos o que? A apresentação da vida do Cal e da Mare depois, do Cameron e da Killen depois. E assim por diante, sabe? Eu achei bem interessante essa última parte. E também a árvore genealógica da Casa Jacos. Eu também gostei bastante dessa parte. Bom, gente, em geral, o que aconteceu? Eu gostei bastante, eu dei 4 estrelas pra ele. Achei que muitas dessas coisas que estavam entrando destruído poderia estar em Tempestade de Guerra, por questões de ser um encerramento melhor pra história. Obviamente que eu achei que a autora poderia ter explorado mais esse mundo, ter dado pelo menos o conto da Elara, o conto do Julian, substituído, né, não inventado moda, que nem foi o conto lá da Larissa e do Ash. Mas, num contexto geral, é um livro muito bom, recomendo que você, se você terminou a Tempestade de Guerra, leia Trono Destruído. E agora, nesse exato momento, eu posso dar como concluída a série de A Rainha Vermelha e falar que foi uma série boa, tá? Não foi uma série ruim. Foi uma série boa, que me despertou muita coisa. Vou sentir falta um pouquinho de alguns personagens, principalmente do Maven. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.